como líder de jovens, como você está aí na frente da liderança, você acha que a igreja tem fracassado também? Porque por muito tempo a igreja não se discutiu sobre política, sobre esses movimentos. Você acha que a igreja, por muito tempo, fracassou? Como você vê hoje, né, estando na frente de liderança, né, e convivendo com os jovens no seu dia a dia? Na verdade, igreja é muita gente, né? Então, quando a gente fala de igreja e fala de um fracasso generalizado, a gente já começa a cair na narrativa de que tentam colocar sobre a gente que existe um único modelo, que existe uma única forma, e na verdade não é bem assim. A igreja propriamente existe porque existem famílias que compõem essa igreja. E a igreja que a gente vive aqui em São José dos Campos é uma, a igreja que provavelmente a gente vai encontrar em Pernambuco é outra. É óbvio que todas elas têm os mesmos alicerces, pelo menos a gente espera que tenha, né? Mas é muito genérico a gente tratar desse tema dessa forma. E por conta dessa variada gama, né, de culturas, de informações, etc., durante muito tempo acho que a gente acabou desperdiçando energia, brigando por perfumaria, por detalhes, e na verdade esqueceu de focar naquilo que realmente são os princípios da fé. E a falta de conhecimento dos princípios, daquilo que é básico, acabou fazendo que a gente perdesse a mão na hora que os nossos jovens vão para a faculdade. A gente tem que começar a repensar qual é a forma de construção dessa família que a gente tem feito. Como é que nós estamos construindo esses nossos filhos? Qual é a preparação que esses filhos estão tendo para a vida? Porque a faculdade nada mais é do que esse reflexo. A gente estava falando agora há pouco tempo sobre o que as crianças querem. Não é o que elas querem. É o que nós precisamos ensinar para elas que elas precisam. A personalidade, o gênio, tudo aquilo que a gente sabe que vem no composto ser humano é muito legal, muito bacana. Mas a gente tem que pensar que esse ser humano que se tornou jovem, ele é um conjunto de situações, ele é um ser pensante. Então ele tem que ser levado a pensar, ele tem que ser levado a explorar dentro dos limites da fé. Paulo, tenho conversado com alguns jovens e essa é uma grande preocupação. Eu vi nos estudos, né, que 70% dos jovens evangélicos, não evangélicos, cristãos, né, que entram na faculdade, eles acabam deixando a fé. Então, eu pergunto, a igreja, qual que é o trabalho que a igreja tem feito com esses jovens também falando sobre isso, né? O papel da igreja nesse momento é o papel da Ucrânia contra a Rússia, né? A gente está tentando limitar o domínio do território, mas o combate já está praticamente ali estabelecido com a superioridade. Quando a gente fala de escola bíblica dominical, que é um dos fundamentos, um dos pilares da igreja, basicamente, a escola bíblica dominical, ela foi criada, quando ela foi inventada lá na Inglaterra, eu não vou saber o ano, acho que é 1663, se eu não me engano, mas quando ela foi inventada na Inglaterra, ela pegava os garotos que estavam na rua, garotos que trabalhavam com carvão, crianças que normalmente não vinham de um lar cristão, levava para dentro daquele ambiente onde existia ali um lugar onde eles iam aprender a respeito da Bíblia. Então eles deixavam de fazer as coisas erradas na rua e passavam a viver num ambiente onde a palavra de Deus era difundida ali. Hoje o nosso trabalho com os jovens, com as crianças, é basicamente o mesmo trabalho que tinha sido feito lá atrás. Só que o que a gente tem que entender esse cenário, o contexto que a gente via para a escola dominical era hoje é completamente diferente. A sociedade hoje é completamente diferente. A visão da igreja para o indivíduo é que ele possa ser a melhor versão dele mesmo e que ele possa contribuir para essa sociedade da melhor forma possível com todas as capacidades e dons aos quais ele recebeu e com todo aquele enxoval de suporte que ele tem da família, da igreja, da comunidade, da sociedade a qual ele está inserido. Fazendo da vida dele uma vida melhor, ele automaticamente vai fazer a vida das pessoas, da família dele uma vida melhor, vai fazer da vida da igreja dele ou comunidade local uma vida melhor,
e vai fazer com que as pessoas em volta também passem a viver, passem a desfrutar desse progresso. Essa é a visão cristã com relação ao que a gente deveria seguir como meta. E como é que o jovem entra nisso? O jovem entra numa parte extremamente importante nesse processo, porque ele literalmente é aquilo que é produzido através dessas famílias. Ele é o conteúdo de tudo aquilo que aquelas famílias têm absorvido dessa igreja, né, tem vivido nessa sociedade e tem consolidado tudo isso aí numa unidade. E a unidade é o ser humano, é o jovem. Quando nós temos jovens alienados, a pergunta que nós temos que fazer é: quem é que está influenciando? Quem são as pessoas que estão levando essas informações? Muitas vezes essa pessoa está entrando na vida do teu filho, está criando conceitos, está criando visões de mundo que são completamente distorcidas com a visão de mundo que ele tem no final de semana na igreja. Então a gente tem que começar a repensar a nossa forma de dispor o tempo desses jovens. Então, se meu filho passa a semana inteira na escola e eu não o acompanho, se eu não faço parte do conselho diretivo dessa escola, se eu não participo das reuniões, se eu não sou ativo, se eu sou um pai que não tem participação, eu não vou ter opinião formada a respeito daquilo que está chegando até ele. Ele sabe que essa fase é uma fase onde eles estão muito maleáveis a absorver as coisas e as coisas erradas também. E ele passa a absorver isso, aceitar algumas coisas que na tua família não são normais, mas ele vive isso no ambiente de escola, então aquilo passa a ser normal para ele. E tudo o que passa a ser normal passa a ser aceito. E aí o que passa a ser aceito é aquela história do sapo, né? Você coloca na panela, vai ligando e vai aquecendo o fogo aos poucos, daqui a pouco ele morreu ali dentro e nem sabe. E é isso que tem acontecido com os jovens de uma forma geral. Eles estão morrendo aos poucos e a gente só descobre isso quando ele bate na porta da faculdade. Não, quando ele vai para a faculdade, na verdade, ele está dizendo tchau para a casa dele, então ele não tem mais quem teoricamente vigie, e ele está livre para poder fazer as maiores peripécias possíveis e imagináveis. Então a faculdade, na verdade, ela não é a responsável pela transformação da mente. Eu acho que ela é responsável até para potencializar, sim. Mas, na verdade, esse efeito começou antes. O que a gente tem que trabalhar é para a mudança disso antes. Então, quem é que hoje tem servido de informação? Quem são as referências? A referência do meu filho é um tal de Tolstói, sei lá, é um tal de Lenin, Stalin. Está na hora de começar a rever. Porque uma pessoa que fala abertamente contrária às famílias, contrária à liberdade, contrária ao conceito democrático, contrário à vida, contrário ao direito de expressão, totalmente a favor de um controle da informação centralizado, o não apoio à superação individual por conta dos seus talentos, então o fim da meritocracia, todos esses conceitos estão sendo pulverizados, o fim da família, da instituição família, o ataque às instituições de igreja, o conceito de família começou a ser destruído lá atrás e ele continua até hoje sendo... O que eu vejo que hoje a família está sendo extremamente atacada. Foi uma evolução, é óbvio que o povo não conseguiu enxergar. Antigamente, o que nós falávamos? Religião, política e futebol a gente não discute. E as pessoas não discutiam. Mas existiam pessoas que já discutiam isso. Por nós. Por nós, né? Tem aquilo lá, quando os justos, né, se calam, os maus se prevalecem. E isso é uma grande realidade, porque você vai conversando com os jovens, né? E aí você vai vendo, você vai falando, os três poderes, eles não sabem isso. A divisão, né? A divisão dos três poderes, que cada um tem que fazer. E outra coisa, então, uma grande mentira esses três poderes no Brasil, né? Porque a gente fala que a gente vive num país presidencialista. Só que não é um presidencialista. Mas se você não conversar isso com o jovem, já não tem nem noção disso. Por isso que eu vejo que eles estão sendo captados por mídia, por esses artistas que estão fora do Brasil, que não sabem a necessidade. Morando em Miami, né? Quando vão fazer enxoval, vão para os Estados Unidos, né? Então, assim, eles falam do capitalismo. Comunismo para vocês, capitalismo para mim. Capitalismo para mim, né? Ricos aí,
falam sobre o desarmamento, mas anda com segurança armada. Então, assim, e só que você vai falar com um jovem, eles são totalmente a par disso. E aí, qual que foi a necessidade? Eu falei, a gente precisa falar para os nossos jovens, a gente precisa explicar o que está acontecendo, porque eles precisam ter um movimento contrário a isso, porque vamos pensar se aqui 10 anos acaba-se a família, acabou a base de tudo. Entendeu? Na verdade, assim, o surgimento do cristianismo, né, o surgimento do cristianismo como padrão de sociedade, ele traz isso de uma forma muito forte, porque ele fala da importância da família e fala da importância de cada um dos membros dessa família. Quando isso se perde, quando esses valores se perdem, a gente começa a ver uma sociedade se desmantelar. Eu vou falar isso porque eu sou fruto desse fomento, né? No começo a gente tinha a família que vivia normalmente de uma forma rural ou um trabalho semi-industrial, né? Onde o pai e a mãe trabalhavam juntos, os filhos ajudavam e a gente via a família unida ali o tempo todo, desde o processo produtivo até nas conversas, etc. O ser humano não conhecia mais de 15 quilômetros além de onde ele estava, então era uma visão arcaica de mundo, etc. Mas tinha a família como uma base. Como base. Aí a gente assiste algumas coisas na Revolução Industrial. A primeira delas foi a retirada da presença do homem de casa, que aí já foi um problema grande. Mas como naquela época o trabalho de crianças era comum, então muitos meninos, né, iam com os pais até o trabalho, então ainda se mantinha um pouco disso. Com as leis trabalhistas, etc., que foi uma conquista muito importante e significativa, isso começou a mudar um pouco. Teve uma idade mínima para o trabalho, principalmente na Inglaterra, na Europa, onde teve um princípio de todas essas grandes evoluções. Aqui, para o nosso contexto Brasil, o Brasil foi um país agrário até 30, 50 anos atrás, onde as famílias trabalhavam na mão mesmo, colhendo café, algodão, não existiam as grandes máquinas no campo. A população brasileira, se você pegar na pirâmide, era totalmente invertida. Então a gente tinha nessa população que vivia de forma rural uma valorização muito grande da igreja, da sociedade. Primeiro, uma valorização da família, porque o núcleo familiar era tudo para aquelas pessoas. Eles trabalhavam juntos, eles colhiam juntos, eles viviam juntos, eles produziam juntos, eles iam para a igreja juntos, eles influenciavam a sociedade local junto, mesmo com um poder extremamente limitado, porque as pessoas não tinham conhecimento até para exercer o poder que elas tinham, poder de voto, etc. A família tinha uma base muito sólida e aí o conservadorismo era uma vertente natural. Então nós tínhamos felicidades sem a presença do materialismo em tudo, sem coisificar os seres humanos, as pessoas, sem a necessidade de ficar feliz o tempo inteiro, porque as pessoas conseguiam viver felizes com o que elas tinham. Então, o ficar feliz não era uma pílula mágica que você tinha que tomar vez por outra. Você conseguia ser feliz com uma vida mais simples, com uma vida mais presa a valores de fato. Tanto que a gente escuta as pessoas mais antigas falando de uma forma até mais nostálgica do que a nossa geração, porque realmente a infância deles foi muito superior à nossa. E a nossa é anos-luz à frente dos nossos filhos, que infelizmente tendem a ter filhos também que quizás eles consigam promover a transformação, né? Eles consigam promover essa mudança, essa quebra de paradigma de destruição que tem acontecido com relação à sociedade e aos jovens. E qual o papel dos jovens nisso? Os nossos jovens cada vez ficaram mais velhos, né? Porque as famílias eram constituídas sempre por pessoas mais novas. As ambições eram outras, os desafios eram outros, a sociedade era um pouco diferente. Então o modelo de família também começou a sofrer uma transição de certa forma positiva, mas de outra bem complicada. As famílias deixaram de ser aqueles grandes grupos, começaram a ficar cada vez menores. Hoje elas até desaparecem em alguns casos, né? Coloca lá o cachorrinho como filho. Sim, como filho. E a gente começa a perceber essa sociedade cada vez mais a família cada vez mais sendo destruída. E em paralelo a isso, os nossos jovens como parte fundamental nesse processo, porque sem jovens a gente não tem família, sem família a gente não tem uma sociedade.
A gente vai implodindo de dentro para fora, literalmente. Então, nossos jovens, eles precisavam e precisam dar saltos cada vez mais altos. Só que você quer destruir uma sociedade, você não precisa destruir ela inteira. Você seleciona uma geração e começa a criar uma meia-verdade para essas pessoas. E em uma geração elas já vão transformar o meio onde elas estão inseridas, para pior. Se você faz isso de forma positiva, como aconteceu com as crianças lá na Inglaterra, que foram à escola bíblica dominical, você transforma de forma positiva essa sociedade. Porque você insere valores, você insere conceitos, você insere regras claras, você insere a empatia, né, o desejo por ajudar o outro em situação mais desfavorável, você insere o desejo por produzir mais naquelas pessoas. E quando você começa a desalicerçar isso, você começa a perceber que por mais que quem tenha vindo antes tenha constituído um grande legado, a sociedade tende a ser corroída por essas pessoas que passam a assumir o papel relevante nessa sociedade. Terminar aqui, então o que você fala para o jovem, sendo uma liderança, que eu sei que você também é do jovem? Bom, uma das coisas que eu creio que deve ser a principal é que a fé é um compromisso. A fé não é simplesmente algo que você tem lá e deixa escondido, guardado numa gaveta para os momentos de adversidade. A fé é algo que você deve exercitar a todo momento. Ela é um compromisso diário, contínuo e perpétuo. É ela que vai fundamentar todas as demais coisas que a gente possa vir a falar. Então, é isso que nós queremos deixar para os jovens, né? É mais uma conversa de pessoas normais, né? Aquilo, nós não temos conhecimento político, né? Que é conversa de pai, mãe, de pessoas que estudam, né? Não política, outras coisas, e que estão preocupados aí com o futuro dos nossos filhos. Esse é o papo, nós vamos continuar com esse papo, vamos estar reunindo jovens e vamos fazer uma revolução. Obrigada, boa noite. Obrigada, Paula. Valeu.